Audiobook do livro A Realidade Desconhecida, por Seth, volume 1. Seção 695. Elementos de práticas, 2 a 5. Uma sessão de exercícios para o leitor. Prática, elemento 2. Gostaria que cada leitor tentasse 2 exercícios. Em primeiro lugar, tome qualquer incidente que aconteça com você no dia em que você leu esta página. Veja o evento escolhido em particular como aquele que veio para sua experiência do vasto banco de outros eventos prováveis que poderiam ter ocorrido. Examine o evento como você o conhece. Em seguida, tente traçar seu surgimento a partir do fio de sua própria vida passada como você a entende, e projete para fora em sua mente que outros eventos podem emergir dessa vida para se tornar a ação em seu futuro provável. Este exercício tem outra parte. Quando você terminar o procedimento que acabamos de dar, mude seu ponto de vista. Ver o evento do ponto de vista de outra pessoa que também está envolvida. Não importa quão privada a experiência pareça, outra pessoa terá uma conexão com ela. Veja o episódio através dos olhos dele. Depois continue com o procedimento que acabou de dar, usando apenas esse ponto de vista alterado. Ninguém pode fazer esse exercício por você, mas os resultados subjetivos podem ser surpreendentes. Aspectos do evento que não apareciam antes podem ser subitamente aparentes. As dimensões do evento serão vivenciadas de forma mais completa. Prática, elemento 3. Para o segundo exercício, tire uma foto sua e coloque-a diante de você. A imagem pode ser do passado ou do presente, mas é preciso vê-la como um instantâneo de um eu equilibrado em foco perfeito, emergindo de uma dimensão inferior na qual outras fotos prováveis poderiam ter sido tiradas. Esse eu, você vê, emerge triunfante, único e inatacável em sua própria experiência, mas nas feições que você vê diante de você, nesta postura, expressão, há também vislumbres, matrizes ou sombras, que são ecos pertencentes a outras probabilidades. Tente senti-los. Prática, elemento 4. Tire outra foto sua em uma idade diferente da primeira que você escolheu. Aliás, pegue outra foto sua. Pergunte a si mesmo simplesmente: estou olhando para a mesma pessoa? Quão familiar ou quão estranha é esta segunda fotografia? Como ela difere do primeiro que você escolheu esta noite? Que semelhanças existem que unem as duas fotografias em sua mente? Que experiências você teve quando cada fotografia foi tirada? De que maneiras você pensou em seguir em uma foto que não foram seguidas na outra? Essas direções foram seguidas. Se elas não foram perseguidos pelo eu que você reconhece, então eles foram por um eu que é provável em seus termos. Em sua mente, siga as direções que esse eu teria tomado ao pensar em tais eventos. Se você encontrar uma linha de desenvolvimento que agora gostaria de ter seguido, mas não o fez, então pense profundamente sobre as maneiras pelas quais essas atividades podem agora se encaixar na estrutura de sua vida oficialmente aceita. Tais reflexões com desejo, apoiadas pelo senso comum, pode trazer pontos de interseção nas probabilidades que causam um novo realinhamento dos elementos profundos da psique. Dessa forma, eventos prováveis podem ser atraídos para sua estrutura viva atual. Temos falado sobre homens prováveis e pretendemos tratar mais profundamente com homens prováveis ou mulheres, como isso se aplica à sua espécie. Os eventos da espécie começam com o indivíduo, no entanto.
Todos os poderes, habilidades e características inerentes à espécie são inerentes a qualquer membro individual dela, através da compreensão de sua própria realidade desconhecida. Portanto, você pode aprender muito sobre a realidade desconhecida da espécie. Prática, elemento 5. Escolha outra fotografia. Eu quero que você olhe para esta um pouco diferente. Esta também deve ser uma fotografia sua. Veja isso como uma imagem sua, como representante da sua espécie em um determinado espaço e tempo. Olhe para ela como você olharia para uma fotografia de um animal em seu ambiente. Se a fotografia mostra você em uma sala, por exemplo, pense na sala como um tipo de ambiente peculiar, tão natural quanto a mata. Veja a foto da sua pessoa desta maneira, como ela se funde ou se destaca dos outros elementos da fotografia. Veja esses outros elementos como características da imagem. Veja-os como recursos estendidos que pertencem a você. Se a fotografia for escura, por exemplo, e mostrar sombras, neste exercício veja-as como pertencentes ao eu da imagem. Imaginativamente, examine sua imagem do ponto de vista de outro lugar na fotografia. Veja como a imagem pode ser vista como parte do padrão geral do ambiente, a sala ou a mobília, o quintal ou qualquer outra coisa. Quando você vê uma foto de um animal em seu ambiente, geralmente faz conexões que não faz quando vê uma foto de um ser humano em seu ambiente. No entanto, cada local é tão único quanto o habitat de qualquer animal, tão privado, compartilhado, tão significativo em termos do indivíduo e da espécie da qual esse indivíduo faz parte. Simplesmente, para esticar sua imaginação, quando você olhar para a sua fotografia, imagine que você é um representante de uma espécie, preso ali naquela pose específica, e que a moldura da fotografia representa agora uma gaiola do tempo. Você, olhando de fora para a fotografia, está agora fora daquela gaiola do tempo em que sua espécime foi colocado. Essa espécime, esse indivíduo, você, representa não apenas você, mas um aspecto da sua espécie. Se você mantiver esse sentimento, então o elemento do tempo se tornará tão real quanto qualquer um dos outros objetos da fotografia. Embora invisível, o tempo é a moldura. Olhe para cima. A imagem, a fotografia, é apenas um pequeno objeto em todo o alcance de sua visão. Você não está apenas fora de si na fotografia, mas agora ela representa apenas uma pequena parte de sua realidade. No entanto, a fotografia permanece inviolável dentro de sua própria estrutura. Você não pode alterar a posição de um objeto dentro dele. Se você destruir a própria fotografia, não poderá de forma alguma destruir a realidade que estava por trás dela. Você não pode, por exemplo, matar a árvore que pode ser retratada na imagem. A pessoa, dentro da fotografia, está além do seu alcance. O que você pode fazer as mudanças que quiser. Em sua experiência, você pode mudar as probabilidades para seus próprios propósitos, mas não pode mudar os cursos de outros eus prováveis que são em seus próprios caminhos. Todos os eus prováveis estão conectados. Cada um deles influencia um ao outro. Há uma interação natural, mas nenhuma coerção. Cada eu provável tem seu próprio livre-arbítrio e singularidade. Você pode mudar sua própria experiência na probabilidade que conhece, que por si só depende de infinitas outras probabilidades. Você pode trazer para sua própria experiência qualquer número de eventos prováveis, mas não pode negar a experiência provável de outra parte de sua realidade. Ou seja, você não pode aniquilá-lo. Como você está olhando para uma fotografia em sua história pessoal, que representa a sua emergência nesta realidade particular, ou a realidade que foi aceita como oficial no momento em que foi tirada, então você está olhando para uma foto de um representante de sua espécie, pego em um determinado momento de probabilidade. Essa espécie tem tantas ramificações e desenvolvimentos quanto você tem em particular. Assim como existem eus prováveis em termos privados, existem eus prováveis em termos de espécie. Como você tem seu passado pessoal oficial reconhecido, então em seu sistema de atualidade você aceitou mais ou menos uma história de massa oficial. Sob exame, no entanto,
Essa história da espécie mostra muitas lacunas e discrepâncias e deixa muitas perguntas a serem respondidas. Seção 3. O homem provável privado, a mulher provável privada, a espécie em probabilidades e projetos para realidades. Continuação da seção 695, elementos de prática. Uma sessão de exercícios para o leitor. Temos usado a experiência privada de Hubert e Joseph aqui. Por enquanto, porém, gostaria que cada leitor considerasse os membros de sua família para que de maneira mais direta o leitor possa encontrar na experiência privada a realização de algumas ideias que quero apresentar. Prática elemento 6. Em seus termos, pense naqueles antepassados de sua história familiar. Agora pense em você e em sua família contemporânea. Para isso, tente imaginar o tempo como algo como o espaço. Se seus ancestrais viveram no século XIX, pense nesse século como um lugar que existe com tanta certeza quanto qualquer parte da Terra que você conhece. Veja seu próprio século como outro lugar. Se você tem filhos, imagine a experiência deles daqui a 50 anos como ainda outro lugar. Pense em seus ancestrais, em você e em seus filhos, como membros de uma tribo. Cada um viajando para diferentes países em vez de tempos. A cultura é tão real e natural quanto as árvores, as rochas. Então, veja as várias culturas desses 3 grupos como ambientes naturais dos diferentes lugares ou países. E imagine, então, cada grupo explorando o ambiente único da Terra para a qual eles viajaram. Imagine ainda, é claro, que essas explorações ocorram de uma só vez. Mesmo que a comunicação possa ser falha, de modo que cada grupo tenha dificuldade em se comunicar com os outros, imagine, no entanto, que existe uma pátria de onde nossos grupos vieram originalmente. Cada expedição envia cartas de volta para casa, comentando sobre o comportamento, costumes, meio ambiente e história da terra em que se encontra. Essas cartas são escritas em um idioma nativo original, que tem pouco a ver com o idioma adquirido que foi captado em qualquer país. Mamãe e papai, de volta à propriedade, sabem para onde seus filhos foram, em outras palavras. Eles leem com diversão, espanto e admiração as comunicações de seus descendentes. Nessa analogia caseira, mamãe e papai mandam cartas, também na língua nativa, para seus filhos. Com o passar do tempo, no entanto, as crianças perdem a memória de sua língua materna. Mamãe e papai sabem que os tempos são como lugares ou condados, mas seus filhos começam a esquecer isso também. E assim eles passam a acreditar que estão muito mais separados um do outro do que realmente são. Eles tornaram-se nativos de uma maneira diferente. Mamãe e papai entendem. As crianças esqueceram que podem se mover no tempo tão facilmente quanto no espaço. Lembre-se, nesta analogia, as várias crianças representam seus ancestrais, você mesmo e seus próprios filhos. Eles estão explorando a terra do tempo. Agora, em seu mundo físico, é óbvio que a natureza cresce mais por si mesma. Na terra do tempo, o tempo também cresce mais por si mesmo. Como você pode subir em árvores, tanto para cima quanto para baixo, nos galhos, você pode subir vezes da mesma maneira. De volta para casa, mamãe e papai sabem disso. A árvore genealógica existe imediatamente, mas essa árvore é apenas uma árvore que aparece na terra do tempo. Tem galhos que você não escala e não reconhece e, portanto, eles não são reais para você. Há prováveis árvores genealógicas, então. O mesmo se aplica à espécie. Existem realidades alternativas, e elas existem apenas por causa da natureza das probabilidades. Os potenciais do verdadeiro eu são tão multidimensionais que não podem ser expressos em um espaço ou tempo. Qualquer pessoa que ama outra reconhece o potencial infinito dentro dessa outra pessoa. Esse potencial precisa de oportunidades infinitas. A realidade do verdadeiro eu precisa de uma situação sempre nova e cambiante, pois cada experiência a enriquece e, portanto, aumenta suas próprias possibilidades. Em massa, em seus termos, o mesmo é verdade para a raça humana. Mamãe e papai, em nossa analogia, representam o potencial infinito dentro de uma unidade básica. Então,
Pense em seus ancestrais, sua família imediata e seus filhos e sinta neles o vasto potencial que existe. Agora imagine sua espécie como você pensa nela e as capacidades literalmente infinitas de expressão e criação, simplesmente nas áreas das quais você está ciente. Nenhuma dimensão de tempo ou espaço poderia conter essa criatividade. Nenhum passado histórico poderia explicar o que você é agora como indivíduo ou como membro de uma espécie. Fim da sessão.